Olá, caro estudante. Hoje nós vamos ter um encontro mais íntimo com a redação. Você vai sair dessa aula com toda a segurança para realizar o seu texto. A principal mensagem que eu quero passar para você é que o texto deve ter um movimento argumentativo, como você vai ver agora na nossa primeira tela. Para que você faça esse movimento argumentativo, é necessário, sobretudo, que você tenha um projeto de texto, que você se posicione claramente diante da proposta que a redação do Enem vai te propor no dia da prova. Então, fique atento às dicas para que você possa realizar esse texto com toda a segurança e consiga atingir a nota máxima. Veja ali naquele texto que a primeira coisa que você tem que tentar fazer é se expressar claramente sobre o tema, sobre o seu posicionamento diante do tema que o Enem está propondo. O passo seguinte é você organizar o seu plano de texto, também conhecido como projeto de texto. Para isso, você tem que compreender muito bem a proposta da redação. Você deve ler o texto com muita atenção, sobretudo os textos motivadores, porque eles trarão para você o ponto de vista que a banca tem já sobre o texto, né? O passo seguinte é você selecionar as informações que você vai utilizar no seu texto. Não tenha dúvida de que a determinação do repertório sociocultural também vai te ajudar nessa sua argumentação. Na tela seguinte, eu te mostrarei como você deve fazer passo a passo. Primeiro, como eu já disse, é a delimitação do assunto. Veja precisamente qual que é a proposta. A proposta considera somente o Brasil ou ela é mais aberta, mais ampla? Você pode, por exemplo, falar de uma questão mundial. Além disso, qual é a contribuição do espaço-tempo que o Enem sempre traz, né? Ele fala que é Brasil, ele fala que é Brasil contemporâneo, ou ele não coloca essas dimensões? E, por fim, qual é o extrato social que está sendo afetado naquele problema que o Enem está trazendo? Veja você que a leitura dos textos motivadores, ele vai te exigir a compreensão de como se dá a afiliação desses textos a um determinado campo de análise. Além disso, você pode determinar que categorias você pode utilizar para fazer bem a sua análise. Não se esqueça, então, que você pode fazer uma análise política, uma análise econômica, uma análise histórica, e não se esqueça que o Enem sempre vai te trazer um problema social, de modo que você vai ter uma classe social sendo afetada, impedida por alguma questão de ter acesso a todos os direitos que você vai encontrar na Constituição, sobretudo no artigo 5º e 6º. Além disso, a determinação do repertório social, ele vai te ajudar em 3 coisas, né, que o Enem coloca como fundamental na competência 2, que é a legitimação desse repertório. Você tem que mostrar segurança e que você domina esse repertório, que não foi só uma cópia que você está exercendo naquele momento. Uma outra questão importante é a pertinência. Obviamente, você vai trazer um repertório que possa te ajudar na sua argumentação, que fundamente a sua argumentação. E, por fim, ele tem que ser produtivo. Imagina você que, ao trazer um repertório, ele tem que ser utilizado efetivamente na sua abordagem do tema, na sua redação. Além disso, veja você que esse movimento também vai te dar, então, fazer com que você tenha um texto bem construído. Aí agora vamos ver como que você deve proceder depois dessas orientações todas. Veja na próxima tela, você vai procurar. Ali, por exemplo, eu peguei um tema do Enem, né, já passou. Veja só que eu já vou fazer uma marcação para você de uma coisa importante que tem ali. Veja que o termo invisibilidade e registro social, eles estão, pode passar a tela, eles estão se afetando. Olha, então você tem invisibilidade provocando afetado pelo registro civil, o registro civil provocando a invisibilidade. Em seguida, que você já compreendeu essa questão, você vai ver justamente o problema que a banca está trazendo. Olha lá, você tem então a garantia da cidadania. Obviamente, você vai ter que dominar o que é uma cidadania e de como que a invisibilidade e o registro social afetam essa garantia da cidadania. Na tela seguinte, você vai ver que tem uma delimitação ali do tema, que é o que eu falava agora há pouco. Olha lá, está dizendo que é no Brasil. Você pode até considerar outros países, mas o foco é, sobretudo, o Brasil. Então, observa que na frase tema que o Enem vai te propor no dia da prova, ele já te direciona para um assunto, para um problema, que é o qual você deve debater na sua redação, e direciona você, aqui no caso, no espaço, mas também no tempo. Toda a redação argumentativa ela é temporalmente marcada no presente, né? Você vai ver que aqui nós temos, então, já um texto, né? uma introdução de uma pessoa que tirou a nota 1000 e que nós vamos fazer uma análise agora. Veja, na tela seguinte eu já marquei para você, olha lá, como que a pessoa abordou
e materializou no seu parágrafo de introdução já as palavras mais importantes do tema. Isso vai garantir para você, por exemplo, nota boa ou nota máxima na competência 2 da redação, em que você vai estar abordando completamente o tema proposto pela banca. Então veja que ali nas setinhas você pode congelar a tela e analisar perfeitamente como que a pessoa fez. Na tela seguinte, você vai ter a outra parte lá, também representada no tema, na introdução. Desse modo, o candidato cobriu toda a proposta de temática da redação e já garantiu o ponto, então, na competência 2. Logo abaixo, você vai ver que a banca já colocou para a gente também o termo lá, perda da cidadania, que seria uma tese fundamental. Então, você veja, a invisibilidade social relacionada à falta de registro provoca a perda da cidadania. Essa é a tese possível desse artigo, dessa redação que eu lhes trouxe agora como exemplo, né? Então, ali você tem provoca a precarização do trabalho e estabelece a exclusão democrática. Então, essa pessoa que escreveu essa redação já nos orientou que é uma questão fundamental da introdução, que é você direcionar o seu leitor, no caso o corretor da banca, né, do caminho que você vai seguir para direcionar e fazer sentido os argumentos. Então você veja que ali, ó, no desenvolvimento 1, a pessoa vai tratar da precarização do trabalho e no desenvolvimento 2 vai estabelecer a exclusão da democracia. Como que a falta de registro vai impedir a cidadania daquelas duas maneiras? É isso que eu estou chamando de suporte de análise. Na tela seguinte, nós vamos ver então como que é essa manifestação linguística desse processo de argumentação. Veja você que nós temos então, ó, veja que já na primeira frase o que ocorre? Ó, a Constituição, aí você tem aquela construção simples que o professor de português deve ter martelado na sua cabeça. Sujeito, verbo, objeto. Além que o sujeito é a própria Constituição, que seria o nosso repertório. Aí a gente tem o verbo que está destacado de amarelo ali, numa locução verbal que foi esboçado logo seguindo o objeto, que é o próprio tema da redação, né? Com o objetivo de delinear os direitos básicos do cidadão. Veja você que ali já está a marcação direitinho e que o aposto vai ser uma maneira de você legitimar o repertório que você traz ou acrescentar uma informação preciosa na sua argumentação, né? Então ali você tem no predicado, repouso, então o núcleo da sua proposição. Fato que você deve observar sempre em cada um dos seus parágrafos. Então na introdução uma proposição, no desenvolvimento outra proposição e naturalmente na conclusão uma proposição também que vai encerrar a sua redação. Na tela seguinte a gente vai ter um desenvolvimento dessa afirmação que está na primeira frase, que nós chamamos então de toque frasal, termo que é bastante conhecido seu já. Então você veja que ali a pessoa vai fazer justamente o motivo dessa aula, que é o movimento. Trouxe o repertório e agora a gente precisa dialogar com ele. Veja então que aquele elemento de coesão que você vai ganhar ponto lá na competência 4, ele provoca também essa movimentação cognitiva de você fazer a argumentação. Então, a gente trouxe a Constituição e agora vamos dialogar com ela. O entretanto, já está avisando que a gente vai discordar daquilo que está sendo dito na primeira proposição. Lá. Então, eu não vou ler tudo, você deve fazer uma pausa aí para você ler com mais tranquilidade, mas você veja que nós vamos ter ali ó, o entretanto, e aí ele vai fazer uma questão de oposição trabalhando entre teoria e prática, por exemplo, lá que a teoria não tem sido, então, esse que está sendo dito aqui na Constituição, ou seja, não está sendo posto em prática aquilo que a teoria prevê. Na tela seguinte, nós vamos fazer ainda uma ideia de como que essa retomada pode ser feita. Então, eu tenho o entretanto, que nós já vimos, e depois eu tenho uma proposição muito simples. Pode passar, quer ver? Ó, você já vai ver ali que nós vamos ter a proposição lá na tal teoria, que é a que a gente diz na Constituição, e a gente vai dialogar. Observe que aquele uma vez que é um elemento de coesão, que nós vamos chamar de operador argumentativo, mas ele tem uma dupla função. Além de fazer a ligação entre as duas informações, uma na proposição primeira e depois na oração subordinada, nós vamos ter ali uma marca, como eu destaquei para você, do desenvolvimento. No caso de uma redação, nós precisamos deixar marcados nossos movimentos. O elemento conectivo faz isso. Na competência 3, é cobrado de você o projeto de texto, que nós já falamos no início dessa aula, mas também o desenvolvimento das informações que você mesmo trouxe. Então você tem que imaginar que esse desenvolvimento tem que ser formalmente marcado. Está aí com você, então, essa marcação. Observe que eu tenho, então, um período complexo,
que vale ponto na competência 1, e eu desenvolvi. Ó, na medida que eu faço, pode passar a tela, na medida que eu faço, que eu uso o entretanto, eu faço uma afirmação, né, dialogando com a oração, com o período anterior, que foi o do repertório, e agora eu tenho que explicar para o meu leitor de onde eu tirei essa ideia de que essa metodologia não foi aplicada, ou que aquele conteúdo que eu trouxe no repertório não está sendo efetivamente desenvolvido para que aquele tema que a redação está propondo não aconteça de modo perfeito, né? Então, você veja que o que eu quero dizer é que você deve marcar linguisticamente esse movimento de afirmação e desenvolvimento da afirmação. Só assim você vai conseguir nota máxima na competência 3, que é talvez a mais fluida ou a mais difícil que a gente tem para alcançar. Na tela seguinte, você vai ver agora como que esse desenvolvimento se faz. Eu sugiro que você congele a tela, leia com atenção e depois me ouça novamente. Então você tem, ó, você veja que ali é um texto, é uma frase absolutamente bem escrita. O que eu queria que você percebesse, né, que eu comento sempre com os meus estudantes, é a elegância da frase. Veja, fiz a afirmação antes de uma vez que, continuo desenvolvendo essa informação logo em seguida, né, depois de uma vez que. Observe então ali, ó, a gente tem no ainda a informação que é uma evidência daquilo que eu informei antes, depois eu tenho uma consequência daquilo que eu disse antes e logo em seguida eu vou ter uma consequência da consequência. Então eu tenho ali uma organização da escala ou da argumentação, da escala argumentativa que eu quero atingir. Veja que é esse movimento que eu quero destacar com você aqui, senão a redação fica muito retinha, fica sem movimento, ela fica mais uma redação expositiva. Neste caso, você acabou de ver uma maneira de você construir esse movimento e mostrar para a banca que você está de fato analisando. Não se esqueça que a argumentação é, sobretudo, essa movimentação. Ela não está necessariamente na quantidade de informação que você utiliza no seu texto. Veja ainda que nós vamos ter na tela seguinte uma abordagem mais precisa do que eu estou falando. Você veja que a frase final do parágrafo, nós vamos ter de novo uma retomada, tal invisibilidade. Observa que retoma o tema da redação e depois eu vou ter no predicado uma afirmação categórica daquilo que eu fiz na análise no próprio parágrafo e depois lá eu dou, já mostrando para o meu corretor, como que eu vou encaminhar essa redação, né? Como que eu vou caminhar essa minha análise, no caso usando a precarização do trabalho e depois a exclusão. Então, em cada um desses eu vou ter o direcionamento da minha redação. Antes de eu mudar de tela, preste atenção que o que eu coloquei ali de amarelo é justamente o desenvolvimento da palavra chaga. Olha, eu fiz uma afirmação, o meu corretor não é obrigado a saber aquilo que eu estou querendo dizer. Então eu estou chamando de chaga, usando uma metáfora de doença, de ferida, de alguma coisa que não está funcionando bem na sociedade, e logo em seguida eu esclareço essa metáfora. Então você veja que não é impossível usar uma metáfora, só que eu tenho que esclarecer para o leitor, né, aquilo que eu estou querendo dizer. Na tela seguinte, a gente está vendo ali como que o como, né, que é de novo um elemento de coesão, funciona para relacionar essas duas informações que eu acabei de dar. Então ali, como vocês podem ver, eu tenho o suporte 1 e logo em seguida o suporte 2, que pode apertar aí a segunda tela, a gente vai ter a reconstituição do parágrafo inteiro. Sugiro que você congele de novo a tela, leia agora com esse novo olhar que eu acabei de te apresentar. Na tela seguinte, a gente vai para o parágrafo de desenvolvimento, cujo processo é o mesmo. Veja, nós vamos ter aqui o parágrafo inteiro, vale a pena você congelar também, ler antes de continuar com a aula, e agora você vai ver o desmanche que eu fiz dela. Veja, eu dividi ali em quatro frases, em 4 períodos. Cada período tem a sua função. Então, no período 1, eu tenho a formulação da proposição. Veja, você vai ler aí, né? Eu tenho uma relação de 2 fatos relacionados entre si, né? Então, eu estou colocado ali no caso, lá, a falta de registro, né? Repercute que a relação que eu estou proporcionando repercute fazendo a persistência da falta de percebimento do cidadão. Logo em seguida, eu vou usar o repertório. Naturalmente que aqui a gente está falando de uma maneira de fazer a redação,
naturalmente aquela que eu acho mais eficiente e mais segura. Na segunda frase, ou no segundo período, que com meus alunos eu chamo de F1, F2, F3, F4, a gente vai trazer no F2, então, um repertório que vai fundamentar essa minha proposição de que uma coisa repercute na outra. Observe que essa relação é de quem escreveu, então ele precisa ser explicado. A fundamentação vai corroborar com essa minha tese. Na F3, que é o terceiro período, que talvez seja o mais importante, é onde vai se articular a fundamentação com aquilo que eu quero dizer, que na verdade que está no tópico. Então você veja que ali na F3 eu vou fazer a discussão. E em seguida eu faço o fechamento, né, fazendo justamente, apresentando para o leitor a consequência daquilo que eu discuti no parágrafo. Observem isso. Eu trago no final uma consequência ou uma declaração efetiva daquilo que eu discuti neste parágrafo. Observe ainda que o desenvolvimento dessa consequência que está presente na F4 vai ser expandida, ou, se você preferir, na linguagem do Enem, vai ser desenvolvida na proposta de intervenção, que você verá que pode te tirar ponto na competência 3, justamente quando você abandona uma dessas consequências que você coloca ou no D1 ou no D2. No exemplo seguinte, a gente vai passar, então, antes da gente passar, só para você poder saber, o parágrafo segundo, você vai fazer da mesma maneira, o segundo desenvolvimento, né? Veja que todas essas frases também estão marcadas com algum elemento de conexão. Não necessariamente com os operadores argumentativos, como você pode ver ali, ó. Mas a gente vai fazer um diálogo entre os períodos, né? Dando então, uma retomada, né, para que a gente possa progredir com o texto. Então, não se esqueça, a gente progride com o texto, mas retoma sempre que necessário para deixar avivado na mente do seu leitor, no caso o corretor, aquilo que você disse anteriormente, né? Isso também faz parte do processo argumentativo, né? Na próxima tela, nós vamos já perceber como que a gente pode usar o que eu abordo com os meus estudantes, que eu chamo de orações suporte, que é aquelas orações que você vai utilizar apenas para introduzir exatamente aquilo que você quer dizer de conteúdo mais à frente. Então você veja que ela é nítido que, como já estudado, percebe-se que, da mesma maneira que, são orações suporte que, na verdade, não dizem nada sobre a argumentação, mas te ajudam a estruturar mais adequadamente a frase, o que vai, de novo, garantir para você a nota máxima na competência 1, que é a competência de os desvios gramaticais, né? A gente vai observar a questão gramatical do seu texto, mas também vai falar, sobretudo, de uma coisa que pouco se fala na escola, que é a estrutura sintática da frase, né? Na tela seguinte, eu já destaquei para vocês ali o foco das informações, que é o que está sublinhado para você. Então, você veja que, na verdade, o que se quer dizer, o deficitário registro civil repercute na persistência da falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Então, essa é a oração que se quer informar um determinado conteúdo. As partes que estão pintadas são a introdução disso. Mas eu queria chamar a atenção também, embora não esteja destacado ali, daquele sem dúvida. Aquele sem dúvida te coloca no texto. Então, sempre que possível, faça uma introdução disso no seu texto, né? Na próxima, então, a gente tem aí o parágrafo de desenvolvimento reconstituído. De novo, eu te sugiro, como técnica de estudo, que você congele a tela, leia novamente, agora percebendo os mecanismos de estruturação do seu texto. Lembre-se que, muitas vezes, nós sabemos o que dizer, mas às vezes não temos a técnica de como dizer. E você observa agora que é isso que eu estou chamando a atenção, para isso que você tem que fazer, né? Agora a gente vai para o parágrafo de conclusão, já pensando na encerração do encerramento dessa aula, né? Então vejamos aqui, ó. De novo, você pode parar aí, congelar a sua tela e para ler melhor, e vamos ver. De novo, observa que eu sempre discuto com os estudantes uma maneira de fazer em 4 frases, porque isso vai dando para você o movimento que a gente precisa. Então, na verdade, o que você precisa compreender é que não se trata de fazer uma redação intuitiva na hora.
é técnica. Assim como um jogador de futebol se prepara, conhecendo o terreno, conhecendo o campo, a latitude, o time opositor, você também tem que conhecer o que você vai fazer. Um dos conhecimentos linguísticos que nós podemos passar para você são essas etapas. Então, na hora que você estiver fazendo a sua redação, não tenha dúvida. Domine cada período da redação e o que ele prevê de uso para a construção do sentido do seu texto. Então, ali a gente tem, de novo, 4 tópicos. No primeiro, 4 períodos, né? No primeiro, você vai fazer a retomada. Veja que interessante, você vai fazer a retomada da F4 da introdução. Se você apresentou lá o seu suporte, agora você retoma, com uma única diferença. Agora você já tem certeza. Aquilo que era uma hipótese na introdução, agora depois do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2, você tem certeza que você está correto. Então, portanto, você toma com mais força essa sua retomada da sua proposição, né? Inicial no parágrafo. Depois você vem com um elemento importantíssimo, que é a proposta de intervenção, que nós vamos ver daqui a pouquinho na próxima tela. Mas eu queria te dizer o seguinte, ó, na F1 e na F2 você vai fazer uma proposta de intervenção. Não necessariamente completa as duas, mas pelo menos uma com todos os elementos completos, né? Mas eu queria te dizer uma coisa importante e até divertida. É importante que você, na F4 da sua redação, ou seja, a última frase da conclusão, você termine de forma positiva. Ora, você fez uma análise precisa do problema, você trouxe repertório que te ajudou a fundamentar a sua redação, e olha que interessante, você vai propor duas saídas ou uma saída muito boa que resolva os dois problemas que você discutiu no D1 e D2. Ora, pessoas, é importante então que você coloque uma frase positiva. Ora, só dessa maneira, tão confiante que você está, que você pôs a proposta que então o problema que o Enem trouxe vai ser finalmente resolvido com a sua proposta. Tenha fé, tenha foco, tenha força. É agora que você apresenta que você está consciente daquilo que você faz. Então, a F4 da conclusão, você vai fazer um fechamento positivo, porque você mesmo apresentou a saída para resolver o problema. Na tela seguinte, vocês vão ver mais aproximadamente uma dessas propostas de intervenção, né, para que você veja como é que ela se constrói. Ali eu sugiro de novo que você pare e congele a tela um pouquinho para que você possa analisar. Mas ali eu botei todos os elementos. Um agente. E aí eu sugiro que você detalhe esse agente, porque é mais fácil detalhar o agente, né, dizendo quem ele é, o que instituição ele pertence, qual é o papel social daquele agente. Depois você tem que fazer, aí você veja que ali eu botei linguisticamente o aposto fazendo esse papel, né? Então você afirma algo, né, coloque lá, por exemplo, o governo, ou um dos ministérios, ou um agente social, e coloque um aposto. Veja como é que a aula de gramática tem todo sentido de uso. Você vai e coloca, então, um aposto para explicar quem é. O aposto é uma forma de legitimar. E, além disso, também é uma forma de desenvolver o seu tema, né? Então, você tem isso. Uma outra questão importante é você botar a ação. Não pode esquecer. A ação tem que ser um verbo, de preferência um verbo que seja uma ação mensurável. Então, cuidado quando você propor conscientização, conscientizar, que são verbos bons, mas cujo efeito a gente não consegue mensurar adequadamente, né? Como é que a gente sabe que se alguém ficou consciente ou não? Então é melhor que você coloque alguma coisa mais mensurável. Então, em vez de propor conscientização de forma geral, você proponha, por exemplo, que é necessário fazer campanhas de conscientização. Veja você, campanha, a gente pode saber, né, se existiu ou não. Agora, se a pessoa ficou conscientizada a partir da campanha, aí a gente não tem como mensurar. Então, observe, coloque verbos em que você possa mensurar, verbos que construir, fiscalizar, você pode botar também verbos que ampliar, por exemplo, abrir debates, coisas que você pode, de fato, mensurar, né? E você tem que botar um modo como essa ação que você acabou de propor, você tem que botar uma maneira disso propor, essa maneira disso acontecer. Isso é uma decisão que a banca do Enem colocou para que a ação ficasse cada vez mais verossímil, né? Ela pode ser mais realizável, vamos dizer assim. Então você vai botar como que se pode fazer. Um aviso importante é que muito estudante confunde isso
com o acompanhante da ação, do agente. Então, por exemplo, botar aqui, o governo em parceria com as universidades. A parceria não é o modo. Então, nesse caso, dessa maneira que eu acabei de falar. Então, quando eu falo o governo em parceria com, eu estou colocando apenas 2 agentes e não o modo como realizar a ação. Fica atento nessa dica, que é muito poderosa, né? Uma maneira que você tem de linguisticamente marcar a presença do modo é você botar expressões tais como por meio de, por intermédio de. O Enem aceita também o através de. Eu não gosto muito porque não é a função primeira dessa expressão, mas está valendo também se você utilizar, né? E você tem que botar agora, depois do modo, você tem que botar a finalidade, ou seja, para que aquela ação que você está propondo vai resolver em relação ao problema. De que modo ela vai contribuir com a solução dos problemas, né? Aí você veja que não é a solução do problema de modo geral que você vai colocar naquela frase positiva que eu falei agora há pouco. Agora você vai pensar especificamente na ação que você propôs. Então vejamos aqui, se você propôs uma ação de construção de novos hospitais, novos presídios, mais escola, em que isso vai efetivamente ajudar no vencimento daquele problema posto na redação. Com isso, a gente fez uma viagem aqui na nossa proposta de intervenção que vale, você sabe, 200 pontos na redação. Na tela seguinte, a gente vai mostrar como que você pode fazer a ligação entre as orações, que de novo, tá vendo? 4 partes, portanto, 4 conectivos que você tem que utilizar para fazer adequadamente a transição de um período, de uma frase para outra, ou de um período para outro. Não se esqueça que essa redação ela é uma redação técnica, você vai estar junto a uma banca que já sabe o assunto e que ela quer saber, na verdade, a sua compreensão do tema. Então, a proposta de redação tem uma coisa muito ligada com a leitura que você faz da proposta de redação e com a leitura que você faz do mundo, mas também, sobretudo, com a questão linguística, né? Afinal de contas, você não pode esquecer que quem vai ler a sua redação é um professor de língua portuguesa. Na tela seguinte, a gente vai ter, então, de novo, só a questão do diálogo, né? Da proposta de intervenção com a última frase. Veja, então, que você agora faz mais sentido o que eu lhes disse agora há pouco, né? Se eu fiz as 2 propostas, então agora eu tenho que terminar positivamente, porque as propostas que eu fiz são tão boas que elas vão, de fato, resolver o problema. Aí, nós então, veja aqui na tela seguinte, a gente vai ter a reconstituição do parágrafo e, por fim, a gente vai dar o último retoque. Ó, para finalizar essa aula, então, a gente precisa que você fique atento à aula, né? Fique atento à frase tema, prestando muita atenção naquela argumentação. Volta lá no início da aula que você vai ver aquelas setinhas que eu puxei para que você entenda perfeitamente do que a banca está falando. Depois, leia atentamente os textos motivadores e veja com qual parte da frase cada texto está filiado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cada um dos textos motivadores é como se fosse uma pessoa falando sobre o assunto. Ou seja, tem uma conversa que a banca trouxe para você sobre o assunto e o problema da redação. A sua redação deve entrar nessa conversa. Então, não subestime o texto de apoio ou o texto motivador, como o Enem fala mais precisamente. Fique atento a eles e entre nesse diálogo que ele já está te dando de mole ali para você. E, por fim, escreva uma redação considerando a sua macroestrutura, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e a conclusão, e também a microestrutura do texto, né? Que é aquele movimento dentro de cada parágrafo. E, por fim, construa uma proposta de intervenção segura, não se preocupe que você não está sendo avaliado pela proposta que você está fazendo, mas pela concretude dela e pela existência dela na redação. Então, fique à vontade que você não vai estar sendo avaliado exatamente pela qualidade da proposta que você faz. Lembre-se, tem que ter uma proposta lá. E com isso a gente termina a nossa aula, desejando uma boa prova para você, muita segurança e lembre, você fez tudo para estar lá. Então agora é só chutar para gol.